No Rio de Janeiro de 1870, entre sobrados sombrios e ruas de paralelepípedos que ecoam os passos da sociedade imperial, vive Joaquim Meireles, funcionário modesto do Ministério da Fazenda. Homem de meia-idade, observador arguto e temperamento melancólico, Joaquim cultiva uma existência medíocre até o dia em que seus olhos encontram os de Eulália Noronha, esposa do influente comerciante português, comendador Antônio Noronha. Os olhos de Eulália, oblíquos, enigmáticos, capazes de dizer tudo e nada ao mesmo tempo, despertam em Joaquim uma paixão tardia que abala as estruturas de sua vida ordeira. Mas Eulália não é apenas bela, é inteligente, calculista e dona de segredos que a sociedade fluminense jamais suspeitaria. Por trás do véu da respeitabilidade conjugal, ela conduz jogos de poder e influência que transcendem os salões da Rua do Ouvidor. À medida que Joaquim se deixa envolver pela teia sutil que Eulália tece ao seu redor, ele descobre que a mulher de olhos oblíquos mantém correspondências misteriosas, encontros discretos e uma rede de relações que incluem desde abolicionistas fervorosos até conservadores monarquistas. Entre a fascinação e a desconfiança, Joaquim questiona-se: seria Eulália uma vítima das convenções sociais ou uma articuladora hábil de seus próprios destinos? A narrativa explora as contradições de uma época em transformação, onde as aparências sociais mascaram ambições profundas, e onde o amor pode ser tanto libertação quanto prisão. Através dos olhos céticos de Joaquim, acompanhamos uma dança de sedução e poder que culminará numa revelação ambígua sobre a verdadeira natureza de Eulália, deixando ao leitor a perpétua dúvida sobre quem, afinal, manipulava quem nessa intrincada comédia humana. O Rio de Janeiro de 1870 acordava preguiçoso sob o sol de março, com aquele calor úmido que grudava nas roupas, como as obrigações sociais grudavam nas almas. Eu, Joaquim Meireles, funcionário de terceira classe do Ministério da Fazenda, caminhava pela Rua do Ouvidor, com a pontualidade que caracteriza os homens sem grandes ambições, nem grandes decepções, diga-se de passagem. Aos 42 anos, havia encontrado na rotina uma espécie de religião particular. Levantava às 6, tomava café com pão na pensão da dona Marcolina, seguia para o escritório onde passava o dia copiando relatórios e autorizações de pagamento e retornava ao anoitecer para jantar sozinho, lendo os folhetins do Jornal do Comércio. Uma existência que, se não era propriamente feliz, ao menos tinha a virtude de ser previsível. Naquela manhã, porém, o destino, ou seria a casualidade, decidiu alterar o curso manso de minha vida medíocre. Vinha eu da Rua da Quitanda, depois de resolver uma questão burocrática qualquer, quando avistei o ajuntamento em frente à Igreja do Rosário. Era costume naqueles tempos as senhoras da sociedade organizarem bazares beneficentes, ocasiões em que a caridade servia tanto para aliviar a consciência quanto para exibir toaletes importadas de Paris. Aproximei-me sem particular interesse, movido mais pela curiosidade ociosa do que por qualquer impulso caritativo. Foi então que a vi. Eulália Noronha estava postada atrás de uma mesa adornada com rendas brancas, vendendo pequenos objetos bordados para benefício dos órfãos da Santa Casa. Não era a primeira vez que a contemplava, numa cidade como o Rio, onde a sociedade se comprimia num punhado de ruas centrais. Os rostos conhecidos repetiam-se como motivos de papel de parede, mas nunca a havia observado com atenção. Essa atenção perigosa que distingue o olhar masculino quando desperta de seu torpor habitual. Eulália era a esposa do comendador Antônio Noronha, português enriquecido no comércio de açúcar, homem de meia-idade que compensava a origem humilde com generosas doações à igreja e discursos inflamados sobre as virtudes da monarquia. Ela devia ter uns 30 anos, talvez menos. As mulheres daquela época envelheciam depressa, entre partos frequentes e as exigências da vida social, mas conservavam uma beleza singular, daquelas que não dependem inteiramente da juventude. O que me fascinou, confesso sem rodeios, foram os olhos, oblíquos, amendoados, de um castanho profundo que parecia guardar segredos. Havia neles uma expressão indefinível, entre a melancolia e a malícia, como se contemplassem o mundo através de um véu invisível que os demais mortais não conseguiam penetrar. Eram olhos que pareciam saber mais do que deviam, que interrogavam sem fazer perguntas, que prometiam sem nada oferecer.
Eulália trajava um vestido de seda azul escura, com gola alta e mangas justas, conforme ditava a moda vitoriana que então imperava. Um pequeno chapéu de feltro negro, ornado com uma pena, completava o conjunto. Tudo nela respirava elegância discreta, aquela elegância que é fruto da educação refinada e não da ostentação vulgar. Falava com as outras senhoras em voz baixa, modulada, e sorria com parcimônia, como quem dosava cuidadosamente suas demonstrações de afabilidade. Aproximei-me da mesa sob o pretexto de examinar os bordados. Eulália ergueu os olhos na minha direção, e por um instante apenas, nossos olhares se encontraram. Não posso afirmar que tenha havido alguma espécie de reconhecimento mútuo ou de atração imediata. Isso seria romantizar em excesso um episódio que talvez não tenha passado de mera cortesia. Mas houve algo, uma vibração sutil, um segundo de hesitação antes que ela baixasse as pálpebras e voltasse sua atenção para uma cliente que se aproximava. Comprei um pequeno lenço bordado com iniciais que não eram as minhas, pagando o dobro do preço usual. Gesto de galanteria que não passou despercebido às outras senhoras presentes, que trocaram olhares cúmplices e sorrisos maliciosos. A caridade, como bem sabem os observadores da natureza humana, costuma render dividendos inesperados. "O senhor é muito generoso", disse Eulália envolvendo o lenço em papel de seda. Sua voz tinha um timbre grave, ligeiramente rouco, que contrastava com a aparência delicada. "A beneficência é dever de todo cidadão", respondi, citando uma frase feita que ouvia frequentemente nos discursos oficiais. Ela sorriu, um sorriso breve, quase imperceptível, mas que me pareceu carregar uma dose inesperada de ironia. Sem dúvida, embora nem todos interpretem seus deveres com o mesmo entusiasmo, havia algo naquele comentário que ia além da conversa social de circunstância. Uma crítica velada, talvez, ou simplesmente a observação de alguém que conhecia bem os mecanismos da hipocrisia social. Quis prolongar o diálogo, mas o comendador Noronha surgiu ao lado da esposa, cumprimentando-me com a cordialidade profissional que reservava aos funcionários públicos de patente inferior. "Meireles, como vai, meu caro? Vejo que também veio contribuir para a santa causa." Antônio Noronha era um homem corpulento, de barba grisalha bem aparada, e modos que oscilavam entre a afabilidade calculada e a arrogância mal disfarçada. Vestia casaca preta de corte impecável e exibia no peito as comendas que havia comprado. Perdão, merecido, através de suas contribuições patrióticas. Tinha as mãos grossas de quem trabalhara muito antes de enriquecer e o olhar esperto de quem não se deixava enganar facilmente em questões de negócio. "Excelentíssimo comendador", respondi inclinando ligeiramente a cabeça no cumprimento protocolar. "É sempre um prazer encontrá-lo, assim como ter a honra de contribuir para tão nobre causa." Enquanto trocávamos amenidades sobre o tempo e a situação política, o gabinete liberal acabara de cair e especulava-se sobre a formação de um novo ministério. Percebi que Eulália nos observava com uma expressão enigmática. Não participava da conversa, limitando-se a sorrir quando interpelada diretamente, mas havia em seus olhos oblíquos uma atenção que ia além da mera polidez. O encontro durou poucos minutos. Despedi-me do casal com as fórmulas de cortesia habituais e segui meu caminho, carregando comigo a lembrança daqueles olhos e a sensação incômoda de que minha vida acabara de tomar uma direção imprevista. Durante o resto do dia, tentei concentrar-me no trabalho, mas a imagem de Eulália voltava persistentemente à minha mente. Que havia naquele olhar que me perturbava tanto? Por que uma mulher casada, respeitável, membro da boa sociedade fluminense, despertar em mim sensações que julgava definitivamente sepultadas? À noite, na pensão da dona Marcolina, demorei-me mais que o habitual sobre o jantar, mastigando distraidamente o feijão com toucinho, enquanto fingia ler o jornal. A senhoria, mulher observadora e de língua solta, notou minha distração. "O senhor hoje está diferente, seu Joaquim. Aconteceu alguma coisa no ministério?" "Nada de especial, dona Marcolina. Apenas um dia como outro qualquer." Mas não era verdade. Fora um dia diferente, e eu sabia que minha rotina medíocre acabara de ganhar uma fissura por onde poderia infiltrar-se o imprevisto. Enquanto me recolhia ao quarto, uma certeza incômoda me acompanhava.
Voltaria a procurar Eulália Noronha. Era uma decisão perigosa, talvez insensata, mas irresistível como todas as tentações que se apresentam disfarçadas de acaso. Na escuridão do quarto, antes de adormecer, ainda via aqueles olhos oblíquos fitando-me através das sombras, prometendo mistérios que minha vida ordeira jamais conhecera. E pela primeira vez em anos, senti que estava vivo de verdade. Passou-se uma semana sem que eu conseguisse tirar Eulália da mente. Era como se aqueles olhos oblíquos tivessem gravado sua imagem em minha retina, e por mais que me esforçasse para concentrar-me nos afazeres burocráticos, lá estava ela, surgindo entre as pilhas de papéis oficiais como uma aparição persistente. No sábado seguinte, tomei uma resolução que hoje reconheço como o primeiro passo de minha perdição, ou seria de minha salvação. Vesti meu melhor paletó, o de casimira inglesa que guardava para ocasiões especiais, e dirigi-me à Rua do Ouvidor com o pretexto de fazer compras. Na verdade, esperava encontrar Eulália em algum dos estabelecimentos frequentados pelas senhoras da sociedade. O rio fervilhava com seu movimento habitual de fim de semana. Senhoras elegantes passeavam sob sombrinhas coloridas. Cavalheiros discutiam política nos cafés. Escravos de ganho ofereciam seus serviços nas esquinas. Era a sociedade imperial em todo o seu esplendor contraditório, civilizada na superfície, bárbara em seus fundamentos. Não encontrei Eulália naquela tarde, mas obtive informações preciosas através da dona Josefina, proprietária de uma loja de tecidos finos, onde as senhoras principais costumavam fazer suas compras. Mulher de língua afiada e memória prodigiosa para os mexericos da alta sociedade, ela foi uma fonte inesgotável de detalhes sobre a família Noronha. Ah, dona Eulália, suspirou dona Josefina, ajeitando os óculos no nariz. Uma senhora de fino trato, educada na Europa, saberia? O pai era diplomata, e ela passou a infância entre Paris e Londres. Voltou ao Brasil para casar-se com o comendador. Casamento arranjado, como era de costume. Ele, viúvo da primeira esposa, precisava de alguém de boa família para dar lustro ao nome. Ela, órfã de pai, e com parcos recursos, precisava de segurança. Interessei-me particularmente quando dona Josefina mencionou os hábitos de Eulália. Soube assim que ela frequentava regularmente a livraria Garnier, nas terças e quintas-feiras, sempre no final da tarde. Era leitora voraz, apreciadora da literatura francesa e dos folhetins que chegavam nos vapores da Europa. Mulher culta demais para os padrões locais, comentou a comerciante com um meneio de cabeça. O comendador não aprecia muito essa paixão pelos livros. Diz que mulher não precisa ler além da cartilha e do livro de orações. Na terça-feira seguinte, às 4 da tarde, lá estava eu diante da livraria Garnier, fingindo examinar as obras expostas na vitrine. Não tive de esperar muito. Eulália surgiu pontualmente, acompanhada de uma mucama que a seguia a 3 passos de distância, conforme mandava a etiqueta. Ela vestia um conjunto de passeio em tom bordô, com gola alta adornada por um broche de pérolas. Trazia nas mãos luvas de pelica clara e uma pequena bolsa de contas. Mas foram novamente os olhos que me chamaram a atenção. Oblíquos, interrogativos, como se questionassem a própria realidade que a cercava. Entrei na livraria alguns minutos depois dela. O senhor Garnier, francês de modos afáveis e conhecedor profundo da literatura europeia, atendia Eulália com a deferência reservada às clientes distintas. Eles conversavam em francês, idioma que eu compreendia razoavelmente, graças às lições particulares que tomara na juventude. Madame désire quelque chose de nouveau? Perguntava o livreiro. Oui, quelque chose de provocant, respondeu ela, e havia uma entonação particular na palavra provocante que me fez prestar atenção redobrada. Aproximei-me discretamente, fingindo interessar-me por uma edição de Balzac. Eulália folheava um volume de George Sand, escritora polêmica, de reputação duvidosa aos olhos da sociedade conservadora. Nossa proximidade não passou despercebida a ela, que ergueu os olhos do livro e me dirigiu um olhar de reconhecimento. Sr. Meireles, não é? Creio que nos encontramos no bazar beneficente da semana passada. Exatamente, senhora comendadora. É um prazer revê-la. Vejo que também aprecia a literatura, disse ela, notando o Balzac em minhas mãos. Modestamente.
embora confesse preferir os autores que retratam a natureza humana em toda a sua complexidade. Ela sorriu, aquele mesmo sorriso enigmático que me perturbara no primeiro encontro. A natureza humana é mesmo fascinante, não acha? Tão cheia de contradições, de máscaras, de pequenas traições cotidianas. Havia algo naquelas palavras que transcendia a conversa casual. Uma profundidade, uma melancolia que destoava da superficialidade esperada numa senhora da sociedade. Quis responder algo igualmente provocativo, mas a presença da mucama e do livreiro inibiu minha espontaneidade. Talvez devêssemos discutir literatura em ocasião mais propícia. Aventurei. Talvez, concordou ela, baixando novamente os olhos para o livro. Frequento regularmente os saraus da baronesa de Mauá. São ocasiões interessantes para quem aprecia conversas elevadas. Era um convite velado, discreto como convinha a uma senhora casada, mas inequívoco para quem soubesse interpretar as sutilezas da comunicação social. Os saraus da baronesa eram conhecidos por reunir a nata intelectual da capital, ambiente onde as convenções se afrouxavam ligeiramente e as conversas podiam tomar rumos mais ousados. Comprei o Balzac e um volume de Garrett, despedindo-me de Eulália com um cumprimento respeitoso, mas ao sair da livraria, levava comigo a certeza de que nossos caminhos voltariam a cruzar-se em breve. Naquela noite, deitado em minha cama na pensão, refleti sobre a estranha fascinação que aquela mulher exercia sobre mim. Não era apenas beleza física, embora Eulália fosse indubitavelmente atraente. Havia algo mais profundo, uma inteligência inquieta, uma insatisfação mal disfarçada com os papéis que a sociedade lhe impunha. Percebi que estava lidando com uma criatura complexa, muito diferente das senhoras convencionais com quem tivera contato ao longo da vida. Eulália parecia guardar segredos, nutrir ambições secretas, cultivar uma vida interior rica e contraditória. Era perigosa precisamente porque era imprevisível. 15 dias depois consegui um convite para o sarau da baronesa através de um colega do ministério. A baronesa, viúva influente e protetora das artes, recebia em seu palacete da glória uma vez por mês, reunindo escritores, jornalistas, políticos liberais e senhoras de espírito avançado. Cheguei ao sarau com o nervosismo de quem se prepara para um duelo. Vestira meu melhor fraque e ensaiara mentalmente as conversas que poderia travar. O palacete resplandecia de luzes, e o burburinho das vozes misturava-se ao som discreto de um piano. Eulália estava ali, radiante num vestido de seda verde água que realçava o tom dourado de sua pele. Conversava animadamente com um grupo de senhoras sobre as reformas urbanas do barão de Haussmann, em Paris, demonstrando um conhecimento que surpreendeu mesmo os cavalheiros presentes. Quando nossos olhos se encontraram através do salão, ela me dirigiu um aceno quase imperceptível. Durante toda a noite, mantivemos uma estranha dança de aproximações e afastamentos, conversando com outras pessoas, mas sempre conscientes da presença um do outro. Foi apenas no final da noite, quando os convidados começavam a retirar-se, que conseguimos trocar algumas palavras a sós na varanda do palacete. Apreciou a noite, Sr. Meireles? Extraordinariamente. Confesso que não esperava encontrar discussões tão estimulantes na sociedade fluminense. A sociedade é o que fazemos dela, respondeu ela, fitando o pão de açúcar que se recortava contra o céu estrelado. Alguns se contentam com as aparências, outros buscam algo mais substancial. E a que categoria pertence a senhora? Ela me olhou diretamente e por um momento seus olhos oblíquos pareceram penetrar até o fundo de minha alma. Isso, Sr. Meireles, é algo que só o tempo revelará. Partiu pouco depois, deixando-me sozinho na varanda com a sensação de que acabara de firmar um pacto cujos termos ainda não compreendia inteiramente. As cartas marcadas. Um mês se passou desde o sarau da baronesa, e minha vida adquirira uma nova rotina, paralela à oficial. Continuava cumprindo religiosamente meus deveres no ministério, mas agora movido por uma energia diferente, como se cada dia fosse uma etapa numa jornada cujo destino eu ainda não conseguia vislumbrar claramente. Eulália e eu começamos a nos encontrar com certa regularidade, sempre em locais públicos e respeitáveis. A livraria Garnier, o passeio público, os concertos dominicais no teatro lírico.
Eram encontros aparentemente casuais, mas que tanto ela quanto eu sabíamos ser cuidadosamente orquestrados. Nossas conversas revelavam a cada encontro camadas mais profundas de sua personalidade. Eulália possuía uma cultura vasta e um espírito crítico que contrastava vivamente com a submissão esperada das esposas da época. Falava com conhecimento de causa sobre a literatura francesa contemporânea, discutia as ideias abolicionistas com uma paixão mal contida e fazia observações mordazes sobre a sociedade carioca que demonstravam uma capacidade de análise surpreendente. Vivemos numa sociedade de comediantes, disse-me certa tarde, enquanto passeávamos pelos jardins do passeio público. Cada um representa um papel que lhe foi atribuído ao nascer. O comerciante enriquecido finge-se de fidalgo, a esposa submissa dissimula sua inteligência, o funcionário público simula zelo patriótico, e todos fingem acreditar na sinceridade dos outros. E a senhora, Dona Eulália, que papel representa? Ela parou de caminhar e me fitou com aquele olhar oblíquo que eu aprendera a decifrar como sinal de reflexão profunda. Represento o papel da esposa dedicada e da dama respeitável, mas como toda boa atriz, guardo minha verdadeira personalidade para os bastidores. Foi nessa época que comecei a perceber detalhes estranhos no comportamento de Eulália. Ela recebia correspondência com frequência inusitada, cartas que a mucama entregava discretamente durante nossos encontros. Lia-as rapidamente e as destruía imediatamente, com um cuidado que sugeria conteúdo comprometedor. Certa vez, surpreendia em plena leitura de uma dessas missivas. Sua expressão habitualmente controlada mostrava sinais de preocupação genuína. Quando me aproximei, ela dobrou apressadamente o papel e o escondeu na bolsa. Más notícias? Aventurei. Questões de família? Respondeu evasivamente. Nada que mereça preocupar um amigo. A palavra amigo soou estranha em seus lábios. Era assim que ela definia nossa relação? Amizade? Ou seria apenas uma forma de manter as aparências, mesmo quando estávamos a sós? Minhas suspeitas sobre a natureza dessas correspondências intensificaram-se quando, por acaso, encontrei Eulália na Rua da Alfândega, numa região pouco frequentada pelas senhoras da sociedade. Ela saía de uma casa modesta, de aparência burguesa, e parecia surpresa ao me ver. Senhor Meireles, que coincidência encontrá-lo aqui. A surpresa é mútua, Dona Eulália. Assuntos de negócio na região. Visita a uma antiga preceptora, explicou ela, mas havia algo forçado em sua naturalidade. Uma francesa que me ensinou piano na infância. Está passando por dificuldades e procuro ajudá-la sempre que possível. A explicação era plausível, mas intuí que não correspondia inteiramente à verdade. Havia um nervosismo em seus gestos, uma pressa em afastar-se do local que despertou minha curiosidade. Resolvi investigar discretamente. Na semana seguinte, passei pela Rua da Alfândega no mesmo horário e observei a casa de onde Eulália saíra. Era um sobrado de 2 andares, bem conservado, mas sem ostentação. Uma placa discreta na porta indicava Madame Dubois, lições de francês e piano. Entrei sob o pretexto de contratar lições de francês. Madame Dubois, mulher de meia idade com sotaque parisiense carregado, recebeu-me com cordialidade profissional. Durante nossa conversa, mencionei casualmente o nome de Eulália. Ah, Madame Noronha, exclamou a francesa com um sorriso que me pareceu significativo. Une femme remarquable. Vem aqui regularmente, mas não para lições de piano, como certamente o senhor compreende. Não compreendi coisa alguma, mas fingi entender para encorajá-la a prosseguir. São tempos difíceis para quem tem convicções avançadas, continuou Madame Dubois, baixando a voz. Madame Noronha é uma das poucas senhoras da sociedade que não tem medo de assumir posições corajosas. Começava a formar-se em minha mente um quadro inquietante. Eulália não era apenas uma esposa entediada em busca de distração intelectual. Havia algo mais complexo, mais perigoso em suas atividades secretas. Minha intuição confirmou-se algumas semanas depois, durante um jantar na casa do comendador Noronha, para o qual fui convidado através de conexões ministeriais. Era a primeira vez que visitava a residência do casal, um palacete imponente na Rua das Laranjeiras, decorado com luxo um tanto ostensivo. O comendador exibia-se como anfitrião generoso, mas percebi a tensão subjacente entre ele e Eulália.
Ela cumpria seu papel de esposa modelo com perfeição teatral, mas havia frieza em seus gestos, uma cordialidade mecânica que contrastava com a vivacidade que eu conhecia. Durante o jantar, a conversa girou em torno da situação política. O gabinete conservador enfrentava pressões crescentes dos liberais, e a questão da abolição da escravatura tornava-se cada vez mais incômoda para os setores tradicionais da sociedade. A abolição é inevitável, declarou um dos convivados, deputado liberal de tendências moderadas. A questão é como conduzi-la sem traumatizar excessivamente a economia nacional. Traumatizar a economia? Interveio Eulália, com uma veemência que surpreendeu a todos. E o trauma de manter seres humanos em cativeiro não merece consideração? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. O comendador lançou à esposa um olhar severo de advertência, mas ela sustentou sua posição com firmeza. Perdoem-me se a sensibilidade feminina me torna excessivamente emotiva, acrescentou ela com ironia mal disfarçada. Após o jantar, enquanto os homens fumavam charutos na biblioteca, ouvi o comendador comentar com um dos convidados. Minha esposa às vezes se deixa influenciar por leituras inadequadas. É o perigo de se dar educação excessiva às mulheres. Elas começam a ter opiniões próprias. Compreendi naquele momento que Eulália vivia numa prisão dourada, casada com um homem que a considerava pouco mais que um ornamento caro. E compreendi também que suas visitas à preceptora eram provavelmente encontros com abolicionistas, com pessoas que compartilhavam suas convicções progressistas. Na hora da despedida, Eulália acompanhou-me até a porta. Por um instante, ficamos a sós no vestíbulo. Obrigada, disse ela em voz baixa. Por quê? Por não ter fingido escândalo com minhas palavras durante o jantar. A maioria dos homens teria considerado inadequado que uma senhora se manifestasse sobre política. A senhora tem direito às suas convicções, dona Eulália. Tenho direito, Sr. Meireles, mas não tenho liberdade para exercê-lo abertamente. É uma diferença crucial. Naquelas palavras havia uma amargura que me tocou profundamente. Eulália não era apenas uma mulher inteligente aprisionada num casamento de conveniência. Era uma idealista forçada a viver uma mentira permanente. Ao retornar à pensão naquela noite, uma certeza inquietante tomou conta de mim. Estava apaixonando-me por uma mulher que escondia segredos perigosos, cujos ideais políticos poderiam comprometer não apenas sua reputação, mas também sua segurança. E o mais perturbador de tudo, essa consciência do perigo, longe de me afastar, apenas intensificava minha fascinação por aqueles olhos oblíquos que pareciam guardar todos os mistérios do mundo. A revelação dos segredos. O inverno de 1871 chegou ao Rio com suas manhãs frias e suas tardes de sol oblíquo, que me lembravam constantemente dos olhos de Eulália. Nossa relação havia evoluído para uma intimidade perigosa, não física, pois ambos respeitávamos escrupulosamente as barreiras impostas pela moral da época, mas emocional e intelectual, o que talvez fosse ainda mais comprometedor. Foi durante uma dessas tardes de julho, num encontro casual na confeitaria Colombo, que Eulália finalmente decidiu revelar-me a verdade sobre suas atividades misteriosas. Joaquim, disse ela, usando meu nome próprio pela primeira vez, o que me causou um arrepio de prazer e apreensão. Preciso confiar em alguém e você me parece confiável. Estávamos sentados num canto discreto do estabelecimento, longe dos olhares curiosos da sociedade. Eulália mexia nervosamente com a colherinha do café, evitando meu olhar. Pode confiar em mim inteiramente. Respondi, e era verdade. Naquele momento, eu teria feito qualquer coisa por ela. O que vou lhe contar pode mudar sua opinião sobre mim. Pode até mesmo pô-lo em perigo se resolver se associar a minhas atividades. Que atividades são essas? Ela respirou fundo, como quem se prepara para um mergulho em águas profundas. Sou abolicionista militante, Joaquim. Não apenas simpatizante da causa, mas participante ativa numa rede que ajuda escravos fugidos a encontrar liberdade e trabalho. A casa da Madame Dubois é um dos pontos de apoio dessa rede. A revelação, embora esperada em parte, deixou-me atônito. Abolicionismo militante era crime passível de prisão, especialmente quando envolvia o auxílio direto a escravos fugitivos. Uma senhora da sociedade envolvida em tais atividades arriscava não apenas a reputação, mas a própria liberdade. Meu Deus, Eulália,
Você compreende os riscos que corre? Compreendo perfeitamente. Mas compreendo também que há riscos que vale a pena correr. Seus olhos oblíquos brilharam com uma determinação que eu nunca vira antes. Nasci numa família que possuía escravos. Cresci vendo seres humanos tratados como objetos, como animais de carga. Quando casei com Antônio, encontrei-me numa posição ainda mais próxima dessa realidade odiosa. Ele possui uma fazenda em Vassouras com mais de 200 cativos. E ele suspeita de suas convicções? Antônio me considera uma mulher frívola, preocupada apenas com toilettes e romances franceses. É uma máscara que cultivo cuidadosamente. Ela sorriu com amargura. Irônico, não? Minha suposta frivolidade é que me permite ter uma vida dupla. Comecei a compreender a complexidade da situação de Eulália. Casada com um escravocrata, ela utilizava a própria posição social para sabotar o sistema que a beneficiava materialmente. As cartas que você recebe são da rede abolicionista? Sim. Informações sobre escravos que precisam de ajuda, sobre fazendeiros que suspeitam de fugas organizadas, sobre autoridades que estão investigando nossa rede. É um trabalho perigoso e delicado. E como começou seu envolvimento? Eulália fitou-me diretamente e naquele olhar vi uma mistura de dor e determinação que me fez compreender que estava diante de uma mulher extraordinária. Há 2 anos presenciei uma cena que mudou minha vida para sempre. Estava visitando a fazenda com Antônio quando vi um feitor chicotear uma escrava grávida até ela abortar. O marido da mulher tentou defendê-la e foi amarrado ao tronco. Antônio assistiu a tudo com indiferença, como se estivesse vendo castigar um animal rebelde. Sua voz tornou-se mais baixa, mais intensa. Naquela noite, na casa grande, enquanto Antônio dormia satisfeito após um jantar farto, eu chorei até não ter mais lágrimas. Compreendi que não podia continuar vivendo como cúmplice silenciosa daquela barbárie. Foi quando procurei contatos abolicionistas no Rio e ofereci meus serviços. Que tipo de serviços? Informações sobre o movimento de capitães do mato, rotas seguras para o norte, documentos falsos de alforria. Minha posição social me dá acesso a informações valiosas. Além disso, organizo arrecadações de fundos entre senhoras da sociedade. Elas pensam que estão contribuindo para obras de caridade cristã, mas o dinheiro vai para sustentar nossa rede. A audácia do plano deixou-me impressionado. Eulália não apenas combatia o sistema escravocrata, mas o fazia utilizando os próprios recursos e a própria estrutura social que o sustentava. E nunca foi descoberta? Quase. Há 3 meses, um dos escravos que ajudamos foi recapturado e torturado. Tememos que pudesse revelar informações sobre nossa rede. Foi uma época terrível. Eu chegava a acordar de madrugada pensando que a polícia estava batendo à porta. Mas o perigo passou? Por enquanto. O escravo morreu antes de falar e as investigações foram abandonadas. Mas sabemos que é questão de tempo até que alguém de nossa rede seja descoberto. Permanecemos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu tentava assimilar a magnitude do que Eulália acabara de me revelar. Ela não era apenas uma mulher infeliz no casamento. Era uma revolucionária disfarçada de dama da sociedade. Por que me contou tudo isso? Perguntei finalmente. Porque preciso de alguém em quem confiar. E por quê? Ela hesitou como se estivesse decidindo se deveria prosseguir. Porque há uma operação importante que está sendo planejada e eu preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? Uma família de escravos precisa fugir urgentemente da fazenda do Barão de Nova Friburgo. O senhor descobriu que eles tentam organizar uma revolta e planeja vendê-los separadamente para fazendas distantes. Temos 3 dias para tirá-los de lá. Meu coração disparou. Eulália não estava apenas me revelando seus segredos. Estava me convidando a tornar-me cúmplice. Eulália, isso é extremamente perigoso. Sei disso. Mas também sei que você é um homem íntegro, que compreende a diferença entre a lei e a justiça. Ela estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a minha. Não estou pedindo que se comprometa além de suas possibilidades. Apenas que me ajude com alguns detalhes logísticos. O toque de sua mão queimou como ferro em brasa. Naquele momento compreendi que estava perdido. Não apenas por causa do amor que sentia por ela, mas porque suas convicções haviam despertado em mim uma consciência que eu preferira manter adormecida. O que precisa que eu faça? Ela sorriu. Um sorriso de gratidão genuína que iluminou seu rosto e fez com que os olhos oblíquos brilhassem com uma luz nova.
Preciso de cartas de recomendação falsas, com timbres oficiais do Ministério. Cartas que identifiquem a família como libertos viajando para o norte a serviço de um fazendeiro de café. Era um crime de falsificação de documentos públicos, passível de demissão imediata e processo criminal. Mas naquele momento, olhando para Eulália e lembrando-me de suas palavras sobre a escrava torturada até abortar, a ilegalidade do ato pareceu-me menos importante que sua necessidade moral. Posso conseguir os timbres, disse eu, surpreendendo-me com minha própria determinação. Mas as cartas precisam ser redigidas com cuidado, para que não levantem suspeitas. Eu já preparei os textos, respondeu ela, tirando da bolsa um papel cuidadosamente dobrado. Você apenas precisa transcrevê-los em papel oficial e aplicar os selos. Enquanto examinava o documento, admirei a meticulosidade com que Eulália havia planejado cada detalhe. Os textos eram convincentes, redigidos na linguagem burocrática apropriada, com referências a fazendeiros e localidades reais que poderiam ser verificadas superficialmente. Quando precisa dos documentos, amanhã à noite, podemos nos encontrar no passeio público, perto do portão principal às 8 horas. Concordei, selando assim meu destino. Ao retornar à pensão naquela tarde, senti-me simultaneamente aterrorizado e exaltado. Estava prestes a cometer meu primeiro crime, mas um crime a serviço de uma causa que considerava justa e de uma mulher que se tornara o centro de minha existência. Naquela noite, deitado em minha cama, refleti sobre a transformação radical que minha vida havia sofrido em poucos meses. O funcionário medíocre e conformado havia dado lugar a um homem capaz de arriscar tudo por amor e por princípios. Era uma mudança perigosa, mas inevitável, como se Eulália houvesse despertado em mim uma versão de mim mesmo que eu não sabia que existia, e seus olhos oblíquos, que agora eu sabia guardar em segredos de vida e morte, continuavam a me fitarem através da escuridão, prometendo aventuras que poderiam ser nossa salvação ou nossa perdição. O preço da verdade. O encontro no passeio público transcorreu sem incidentes. Entreguei a Eulália os documentos falsificados, perfeitamente imitados com papel timbrado e selos oficiais que conseguira subtrair do ministério durante o expediente. Ela examinou-os cuidadosamente à luz do lampião e sorriu com aprovação. Perfeitos, murmurou. A família Benedito estará livre amanhã pela manhã. Benedito? José Benedito, a esposa Maria e 3 filhos pequenos, escravos há 3 gerações na mesma fazenda. José sabe ler e escrever, o que torna sua situação ainda mais perigosa. O barão descobriu que ele vinha ensinando outros escravos e decidiu vendê-lo para uma fazenda de café no interior de Minas, longe da família. A operação foi um sucesso. Soube depois, através de Eulália, que a família Benedito havia conseguido chegar ao Rio sem problemas e sido encaminhada para uma embarcação que os levaria ao norte, onde simpatizantes abolicionistas lhes dariam trabalho e proteção. Senti-me simultaneamente orgulhoso e apreensivo. Orgulhoso por ter contribuído para a liberdade de 5 seres humanos, apreensivo pelos riscos que agora corria. Mas não havia volta. Eu me tornara oficialmente um criminoso aos olhos da lei imperial. Nas semanas seguintes, nossa relação atingiu um patamar de intimidade que beirava o perigoso. Eulália passou a confiar-me detalhes cada vez mais comprometedores de suas atividades. Soube que a rede abolicionista da qual fazia parte contava com ramificações em várias províncias, incluindo alguns políticos influentes e mesmo membros do clero progressista. Você ficaria surpreso ao saber quantas pessoas respeitáveis são secretamente favoráveis à abolição, disse-me ela durante um de nossos encontros na confeitaria Colombo. O problema é que a maioria tem medo de assumir publicamente suas convicções. E você não tem medo? Tenho muito medo, admitiu ela com uma sinceridade que me comoveu. Mas tenho ainda mais medo de viver o resto da vida como cúmplice de uma injustiça que considero abominável. Foi nessa época que comecei a perceber mudanças no comportamento do comendador Noronha em relação à esposa. Durante os eventos sociais em que nos encontrávamos, notei que ele a observava com uma atenção nova, desconfiada. Suas demonstrações públicas de afeto conjugal tornaram-se mais ostensivas, como se quisesse reafirmar sua autoridade marital. Certa noite, durante um baile no Clube Fluminense, presenciei uma cena que me deixou particularmente inquieto.
Eulália conversava animadamente com um grupo de senhoras sobre a literatura de George Sand, quando o comendador se aproximou e, com um sorriso que não disfarçava completamente a irritação, disse: "Minha cara, você está monopolizando a atenção das senhoras com assuntos que talvez não sejam os mais apropriados para uma reunião social." Eulália sorriu com aparente docilidade, mas percebi o brilho de raiva em seus olhos oblíquos. "Tem razão, meu caro. Perdoem-me, senhoras, se permiti que meu entusiasmo pela literatura ultrapassasse os limites da conversação educada. Mais tarde, quando consegui falar com ela a sós durante o serviço de ceia, comentei o episódio. Ele está desconfiado de alguma coisa? Antônio sempre foi controlador, mas ultimamente tem se mostrado mais vigilante. Faz perguntas sobre minhas saídas, verifica minha correspondência, pede relatórios detalhados à mucama sobre minhas atividades. Isso é perigoso, Eulália. Talvez seja melhor suspender as operações por algum tempo." "Não posso. Temos uma operação importante planejada para a próxima semana. Uma família numerosa que precisa ser retirada urgentemente de uma fazenda em Vassouras." Meu sangue gelou. Vassouras era onde ficava a propriedade do próprio comendador. "Eulália, você não pode estar pensando em... A família Santos trabalha nas terras de meu marido há 20 anos. O patriarca, um negro velho chamado Pai Tomás, está doente e será vendido para um açougue humano em Campos. Os filhos e netos serão dispersos por fazendas diferentes. É a destruição completa de uma família." Compreendi que Eulália estava planejando sabotar diretamente os interesses econômicos do próprio marido. Era um ato de coragem extraordinária, mas também de temeridade extrema. Se descobrirem, será sua ruína completa. "Será minha redenção", corrigiu ela. "Não posso continuar vivendo dessa fortuna construída sobre o sofrimento humano." A operação foi marcada para uma quinta-feira, dia em que o comendador viajaria ao Rio para tratar de negócios. Eulália permaneceria na fazenda, fingindo indisposição. Durante a madrugada, ajudaria a família Santos a fugir através de uma rota que ela própria havia estabelecido com a rede abolicionista. Na véspera, encontramo-nos pela última vez antes da operação. Eulália parecia estranhamente serena, como se houvesse feito as pazes consigo mesma. "Se algo correr mal", disse ela, "quero que saiba que estes meses foram os mais felizes de minha vida. Não fale assim. Tudo correrá bem, talvez. Mas se não correr, prometa-me que continuará o trabalho. A causa é maior que qualquer um de nós." Prometi, embora soubesse que sem ela, eu não teria coragem nem recursos para manter-me envolvido na rede abolicionista. 2 dias se passaram sem notícias. No sábado pela manhã recebi uma mensagem urgente de Madame Dubois, pedindo que a procurasse imediatamente. Encontrei a francesa em estado de grande agitação. Suas primeiras palavras confirmaram meus piores temores. Madame Noronha foi descoberta. Está presa na fazenda aguardando a chegada da polícia que vem do Rio. Como aconteceu? Alguém delatou a operação. O comendador foi avisado e voltou inesperadamente à fazenda durante a madrugada. Encontrou Eulália ajudando a família Santos a preparar a fuga. Senti como se o mundo desabasse ao meu redor. Eulália estava perdida. Sua prisão significaria não apenas a ruína social e financeira, mas possivelmente muitos anos de cadeia. E a família Santos conseguiu escapar. Eulália ganhou tempo fingindo que havia descoberto a tentativa de fuga e estava tentando impedi-la. Mas o comendador não acreditou na versão e encontrou cartas comprometedoras entre os pertences dela. Passei os dias seguintes num estado de ansiedade insuportável. Os jornais noticiaram discretamente a prisão de uma senhora da sociedade, envolvida em atividades abolicionistas, sem mencionar nomes. Mas nos círculos sociais do Rio, a identidade de Eulália logo se tornou conhecida. Uma semana depois, consegui uma audiência com o comendador através de contatos ministeriais. Encontrei-o em seu escritório, visivelmente envelhecido pelos acontecimentos. "É um escândalo terrível", disse ele quando mencionei o caso. "Descobrir que minha própria esposa conspirava contra meus interesses, contra a própria base de nossa fortuna familiar. O senhor pretende processar Dona Eulália?" "Já a processei, mas..." Ele hesitou como se lutasse contra si mesmo. "Talvez seja possível chegar a um acordo que evite o julgamento público." Compreendi que o comendador, apesar da raiva e da humilhação, preferia evitar o escândalo de um processo criminal que arrastaria o nome da família pelos tribunais e jornais.
Que tipo de acordo? Anulação do casamento? Exílio perpétuo para a Europa? Confisco de todos os bens que ela trouxe como dote. Em troca, retiro as acusações criminais. Era uma proposta dura, mas que salvaria Eulália da prisão. Ofereci-me para servir de intermediário nas negociações, e o comendador aceitou. Visitei Eulália na prisão da relação. Encontrei-a pálida, mas digna, vestindo um simples vestido cinzento que contrastava com a elegância de nossos encontros anteriores. Seus olhos oblíquos, porém, mantinham a mesma intensidade de sempre. Joaquim, não esperava vê-lo aqui. Vim transmitir-lhe uma proposta de seu marido. Expliquei os termos do acordo. Eulália ouviu em silêncio, sem demonstrar surpresa ou indignação. Aceito, disse simplesmente. A liberdade vale qualquer preço, mesmo que signifique exílio perpétuo. Especialmente por isso, na Europa poderei trabalhar abertamente pela causa abolicionista, sem precisar viver uma mentira permanente. 2 semanas depois, Eulália embarcou para a França num vapor inglês. Estive no cais para me despedir, mantendo a distância respeitosa de um conhecido casual. Quando nossos olhos se encontraram pela última vez, ela sorriu. Aquele sorriso enigmático que eu aprendera a amar, e fez um pequeno aceno de despedida. Nunca mais a vi. Soube anos depois que se estabelecera em Paris, onde se tornou colaboradora de jornais abolicionistas e manteve correspondência com líderes da causa no Brasil, até a assinatura da Lei Áurea. Quanto a mim, permaneci no Rio, cumprindo meus deveres ministeriais com uma melancolia que o tempo jamais conseguiu curar completamente. Às vezes, caminhando pela Rua do Ouvidor ou pelos jardins do passeio público, imaginava ver aqueles olhos oblíquos entre a multidão, mas era sempre apenas uma sombra de memória, um fantasma de uma paixão que transformara para sempre minha visão do mundo e de mim mesmo. A mulher de olhos oblíquos havia desaparecido por trás do véu do tempo e da distância, deixando-me apenas a certeza de que algumas pessoas passam por nossa vida para nos mostrar quem realmente somos e quem poderíamos ter sido se tivéssemos tido coragem suficiente para seguir seus passos.